Ah, foi. Então esse mini curso hoje sem câmera, o que importa é o conteúdo. Então assim, a gente vai falar para vocês um pouco sobre políticas públicas de saúde, desafios e realidades no tempo da pandemia. Pode passar, Lucas, por favor. Então vai toda hora vou ter que ficar falando isso, pode passar, é muito estranho, né? Então assim, a gente vai tentar falar sobre a história das políticas públicas no Brasil, né, do que está acontecendo até hoje, que foi criado, avaliar o corrente cenário do SUS, falando sobre a presente pandemia e apresentar possíveis projeções, né, do que a gente pode ter para o SUS daqui para frente. Pode passar, Lucas, por favor. Então, assim, a gente sabe que com muito tempo, muita luta, muito debate, reivindicações, a gente teve muita batalha para poder conseguir chegar ao que o SUS é hoje, né? Por mais que a gente possa dizer que tenha falhas, o SUS é o sistema único que ele é referência mundial em muitos aspectos. E falar sobre o principal assunto, que são as políticas públicas já criadas e como elas são implementadas. Pode passar, por favor, Lucas. Aí agora, eu não sei como que o Lucas vai fazer, né? Que ele vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que pensar assim, quando a gente pensa em política pública, o que vem na cabeça de vocês, né? Vamos fazer esse momento de interação, onde vocês vão, no link, na lateral que vai aparecer, vocês vão colocar o que vem na cabeça de vocês quando pensa em políticas públicas. Tá aí o link, ó, mente.com, é só clicar e escrever. E aí, Lucas, peço que você printe a página, por favor, e coloque lá depois do momento de exposição para a gente guardar. Então, o que será que as pessoas pensam, né, quando falam em políticas públicas de saúde? O que vem na cabeça de vocês? Igualdade a todos, equidade, direito social. É interessante que às vezes aparece também, né, como a gente está vendo, alguns princípios do SUS, ó, humanização, uma política, universalidade, qualidade de vida, atendimento à população, direitos estabelecidos, saúde coletiva, organização e direitos. O que mais? Direito universal, estratégias, que tem a ver com política, que a gente vai ver hoje. Muito boa essa participação de vocês, hein? Ó, que maravilha, tá ficando uma nuvem de palavras bonita. Humanismo, olha isso aqui. Acessibilidade, priorização dos serviços, equidade no meio ali ganhando, né? Com qualidade de vida e saúde coletiva. Então, quando pensamos em políticas públicas, é isso que vem à cabeça de vocês, ó. Amor à vida, direito universal, né? Acho que eu já falei esse, direito, a palavra direito aparece também muitas vezes, combater as desigualdades. Então, Lucas, eu acho que já dá para você fazer um print aí dessa tela e colar lá depois do... Aí a gente volta. Então, assim, é muito complexo falar desse conteúdo porque ele envolve muitos aspectos, né? E a gente vai começar falando de um dos aspectos que são muito importantes, que é fazendo um resgate histórico do que aconteceu até a gente chegar ao SUS que a gente conhece hoje. Aí guarda o print para a gente colar aí antes, Lucas. E o que acontece? Quando a gente... Tá bom. Quando a gente vai falar de política, né? O que é política? Eu fiquei pensando bastante nisso para poder colocar essa palavra aí. Então, quando a gente fala em política, geralmente pensa no ato de governar e de tomar decisões, né? Política está ligada ao governo. Todo mundo, quando fala em política, lembra logo do Planalto, alguma coisa assim. Então, polis, né, significa cidade. E ticus significa
o bem comum dos cidadãos. E politiquê era um termo grego que significava governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos. Então isso vem lá de Aristóteles, né? O pessoal os filósofos já utilizavam muito esse termo. E o que a gente vai falar hoje tem mais relação com o conjunto dos princípios e objetivos que servem de guia, né? Que são várias políticas. E também um outro fator que tem muita relação que a gente fala é negociação, estratégia e tática, que é o que a gente vai ver hoje. Então, o que acontece? O passado da saúde pública, a gente vai ver um pouco agora, até a criação do SUS e o surgimento das políticas públicas. Pode passar, Lucas, por favor. Então, a saúde nem sempre foi considerada obrigação do Estado, né? A gente sabe que antes disso, os cidadãos, eles mesmos cuidavam de suas saúdes. A gente falou isso no primeiro mini curso que a gente fez, né? Como que o cuidado é prestado, né? As curandeiras, os médicos que eram andarilhos, os hospitais de caridade. E aí, com a criação do SUS, houve a necessidade de que isso fosse modificado, né? E foi modificado. Foi uma conquista através de várias discussões até chegar à 8ª conferência. Pode passar, Lucas, por favor. E aí o que acontece? A gente vai começar ali em 1500, onde não tinha nenhum modelo de atenção em saúde. Aí o esquema que o Lucas fez junto com a Fabiane. Pode passar, Lucas, por favor. Aí a gente vê, em 1500, cuidados eram prestados por irmãs de caridade e mão de obra escrava, né? E aí foram criadas algumas atribuições sanitárias em 1850, por causa do interesse, né, dos portos, né, da exportação. O Brasil sempre teve exportando coisas, né, materiais, produtos que... Tanto que a gente vai observar a nossa balança comercial, a gente está em crise e mesmo assim a gente continua com superávit, porque nós somos um grande vendedor internacional. Então é muito interessante que as pessoas que trabalhassem nos portos não ficassem doentes. Então, em 1912, o presidente Rodrigues Alves lançou um programa de saneamento do Rio de Janeiro de combate à febre amarela, né, urbana, e o combate, quer dizer, saneamento no Rio de Janeiro e combate à febre amarela urbana em São Paulo. O modelo sanitário vigente naquele momento favorecia o combate a diversas epidemias, né, varíola, febre amarela, sífilis, porque queria que o trabalhador ficasse saudável para poder o Brasil continuar produzindo. Pode passar, Lucas, por favor. E aí a gente chegou até aqui, 1902. Pode passar, Lucas, por favor. E em 1915, intervenções campanhistas de combate à febre amarela no Rio de Janeiro, né, promovida por Oswaldo Cruz. Todo mundo já ouviu falar nisso, na revolta da vacina, que é mais ou menos parecido com o que a gente está tendo hoje, mas não tão violento. Porque o que acontece? As autoridades sanitárias tinham poder de polícia, né, de invadir a casa das pessoas para vacinar. Hoje a gente tem guardas municipais e outros multando que também têm poder de autuar e de controlar, né, seus hábitos na rua, né, como por exemplo utilizar máscara, né, de você promover higienização quando entra em alguns ambientes. Isso tudo é fiscalizado, mas não é igual foi em 1915, tá? Fiz apenas uma comparação mostrando que de vez em quando a autoridade de saúde ela toma algumas características, alguns aspectos, né, e funções de outras, como por exemplo da força, uso da força, né, e poder de polícia. Então, em 1923 foi criada a Caixa de Aposentadorias e Pensões com a Lei Eloy Chaves, né, que foi uma mudança no modelo sanitário para um modelo assistencial previdenciário, ou seja, você tinha direito à saúde e também à aposentadoria, porque você era trabalhador. Essa caixa de aposentadorias e pensões era para onde ia o dinheiro da contribuição dos trabalhadores. Em 1930 foi tudo unido, criando os institutos de aposentadorias e pensões, que esses serviços, né, financiavam principalmente serviços campanhistas de saúde. Por que campanhista? Porque era de campanha, né, contra a febre amarela, campanha contra a malária, e em áreas específicas, no Nordeste, né, também na Baixada Fluminense e por aí vai. Nesse momento é que foi criado a ideia, começou a ser criada a ideia, na verdade criada, mas não, se consolidou, né, a ideia de que ter hospital era ter saúde, né? Você ser atendido em um hospital, você ficaria bem e feliz da vida. Aí chegamos até 1930. Pode passar, Lucas, por favor. E aí o que acontece? Em 42
foi criado o SESP, o Serviço Especial de Saúde Pública, responsável por ações sanitárias em regiões mais afastadas do país. Então vamos pensar em Acre, interior de Minas, Manaus, Roraima, né, espaços que não eram tão próximos aos portos, que lembra que a ideia que eu falei para vocês era de portos, né, de ter, né, não ter rato, não ter peste bubônica, não ter ficar sanitizado, né, de uma forma que não impedisse a exportação. Então as unificações dos IAPs, né, dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, formou o conhecido INPS, que toda hora minha mãe falava isso. Ah, você precisa ir no INPS. Então era aquela história, quem tinha carteira assinada, né, trabalhava, tinha um atendimento de saúde. E foi criado a fundo perdido, né, que significa isso, dar o dinheiro para que as instituições privadas fizessem grandes complexos hospitalares, que a gente conhece até hoje como hospitais particulares em grandes áreas urbanas. Então esse fundo perdido nunca foi retornado, mas qual era a ideia? Porque essas pessoas eram trabalhadoras e elas iriam utilizar, né, esses hospitais. Então a gente financiou com dinheiro público muitos hospitais que hoje são grandes complexos hospitalares privados. Aí em 77 foi criado o SIMPAS e o INAMPS, né? E em 1986, devido ao movimento nacional e toda a reestruturação, né, da saúde, da vontade das pessoas de todos serem atendidos, incluídos, como vocês colocaram na nuvem de ideias, a 8ª Conferência Nacional de Saúde estipulou que o sistema de saúde deveria ser para todos, gratuito, de fácil acesso e que não fosse só para quem tivesse carteira assinada. Pode passar, Lucas, por favor. Então, em 1988, isso foi escrito na Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Precisava-se de uma norma, de uma lei, né, para regulamentar, uma norma para regulamentar a lei, porque a lei já existia, e criou-se o SUS com a Lei 8080 e 8.142 e seus marcos regulatórios, né, para que funcionasse em todo o território nacional. Então, são as ações de caráter de serviço de saúde executadas de forma isolada e conjuntamente, precisava porque todas essas pessoas tivessem o acesso público ou privado, ou seja, foi criado um sistema que ele era considerado único, né? E até hoje é considerado no papel único. Então, quem fez os outros minicursos anteriores percebeu que a gente convive como se fossem dois sistemas paralelos. Eles não são, principalmente na área urbana, eles não são considerados únicos, né? Claro que, como eu falei para vocês, no interior isso pode até acontecer, né? Nos minicursos anteriores eu expliquei. Uma pessoa necessita, a prefeitura vai pagar e ficou, né, como se você estivesse sendo atendido com os recursos públicos. Então aí, em 1990, a gente parou aqui, ó, a criação do SUS. O que vem depois? Pode passar, Lucas, por favor. Aí a linha do tempo das políticas públicas de saúde brasileiras, o pós-SUS. Então a gente teve algumas políticas. Em 99, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Depois, 2002, Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 2003, Humanização. 2004, Saúde da Mulher. 2006, Promoção da Saúde. 2006, Pessoa Idosa. 2009, Saúde do Homem. 2011, a gente vai ter um minicurso só de Saúde do Homem, tá? 2011, Alimentação e Nutrição. Depois, 2011, a Alimentação e Nutrição é nova porque foi readaptada, né? Porque antigamente era muita preocupação com ferro, com iodo na comida e mudou, né? Agora o nosso problema é outro. O nosso problema é sal em tudo industrializado. A gente não tem mais bócio endêmico e nem deficiência de ferro. Então, teve que ser reestruturada a política. Então, tempo e tempo ela pode ser revista, tá? As políticas públicas de saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde das Populações de Campo, em 2011, 2012, Trabalhador, 2015, Criança e Adolescente Revista. Tem mais, tá? Vamos passar aí. Então, agora a gente vai para o nosso segundo momento de interação, né? Será que esse ano você ou algum familiar seu foi atendido pelo SUS? Já precisou e foi atendido esse ano? Então, vamos agora colocar o link aí para vocês participarem
Novamente peço que vocês participem rapidinho, só para a gente poder fazer uma interação. O Lucas, depois no final, printa a tela para a gente colocar aí no slide e guardar, por favor. Então tá aí o link, ó, mente.com, e aí vocês não precisam nem se preocupar porque já cai direto lá. Então a gente tem o pessoal participando em tempo real. Ó, interessante que grande, né? A maioria das pessoas precisaram do SUS de alguma forma. Então, quando eu falo se precisou do SUS de alguma forma, se precisou de ser vacinado, né? Se precisou de algum atendimento, de consulta, de atendimento de urgência e emergência. Eu precisei porque eu precisei tomar vacina. E aí a gente reconhece, de certa forma, né, que o SUS, quando a gente está falando aqui SUS, a gente fala do atendimento público, né? Mas tem que lembrar que é aquilo que eu falei, teoricamente, o sistema de saúde privado também é público. Só que para a gente que mora na cidade não funciona dessa forma, né? Na cidade grande, urbana, urbanizada, conurbada, metrópoles. Então, a gente vê aí, 53 precisaram, 54, né? E 12 não. Esses 12 favorecidos aí, graças a Deus não aconteceu nada. Espero que todo mundo esteja bem também e se prevenindo aí de qualquer tipo de doença, inclusive a Covid. Então printa aí, Lucas, por favor, para a gente colar lá depois no slide para poder guardar. Essa aula ficando diferente, né? Porque eu não estou controlando. É a primeira vez que eu estou conseguindo ver aqui o chat. É bom que eu vou acompanhando. Então vamos voltar para a apresentação. E aí a gente chega ao presente, né? O SUS e a pandemia, o que está acontecendo. Pode passar, Lucas, por favor. Então a gente pegou esse slide aí, um pedaço do slide anterior, né, de outro mini curso, onde a gente falou dos princípios do SUS e tal, e falando que o financiamento e a crise sempre estiveram juntas, né, na história do SUS. Então a gente falou, né, eu estou repetindo aqui da emenda 29, né, dos valores mínimos para a União, Estados e municípios, que só foi regulamentado em 2013, mesmo assim é cheia de adendos e quando se fala em financiamento, a gente viu, né, na discussão que a gente fez nesse dia, que é uma coisa muito obscura, não é claro, né? E quando a gente vai investigar muito, a gente consegue ver que existe um fundo municipal de saúde e que esses recursos vêm de convênios e de blocos de financiamento do Ministério da Saúde, vêm também de recursos municipais de impostos, também de recursos estaduais e também de recursos municipais de multas e outras formas de arrecadamento, né? De arrecadação. Tudo isso vai para várias coisas do setor SUS, desde obras e reformas a pagamentos de pessoal. Então a gente vê que essa transferência de recursos em blocos, ela vem de uma portaria, né? E a gente tem o PIB de atenção básico, fixo e o variável, de acordo com a ideia de produtividade na atenção básica, né? Tipo, você atendendo mais pessoas, você atendendo um número X, você tendo uma campanha e aí você vai ter um recurso a mais. Só que esse recurso não vai como bônus para os funcionários, tá? Isso vai como recurso a mais que a unidade básica vai poder utilizar no pagamento de contas e por aí vai. Pode passar, Lucas, por favor. Mas por que que... Ah, tá aí, ó. O Brasil gastou em 2019 menos de 4% do seu PIB no Sistema Único de Saúde. Isso a gente pegou também e fez a comparação. Então foi muito pouco. Então a gente vai ver que isso é comum, né? Então a Constituição de 88 garante que a saúde pública para a sociedade, mas a gente sabe que a gente sempre está em crise econômica, entra e sai em crises econômicas. Por ser um país em desenvolvimento, é muito mais fácil a gente ser afetado por essas crises econômicas, né? E às vezes vem como ladeira abaixo, né? Então, por exemplo, durante o governo Dilma foi passado por uma crise que começou e aí veio o impeachment e depois em seguida entrou o Michel Temer que propôs a PEC 241, cujo objetivo era a mudança de rumos nas contas públicas. E o que essa PEC fez? Congelou, né, os gastos durante 20 anos. Pode passar, por favor, Lucas.
E aí a proposta apresentada pelo Executivo desvinculava, durante a vigência desse novo regime, uma aplicação mínima da receita arrecadada em ações do Serviço Público de Saúde e Educação, ou seja, tem um mínimo separado para Serviço Público de Saúde e Educação. E essas despesas não iriam ter mais recursos adicionais extras, e sim em cima do índice de preços do IPCA, o índice de preços geral ao consumidor. Né? Então, o que acontece? Essa PEC, de certa forma, ela impediu que tivesse mais recursos para a saúde. Então, a justificativa era reverter, em médio e longo prazo, o desequilíbrio fiscal do governo. Pode passar, Lucas, por favor. Então, o que aconteceu? Por mais que o governo possa destinar dinheiro à saúde, né, do que o piso estabelecido, essa ação característica ela não é muito comum nos governos que o Brasil passou. Então, por exemplo, a União fez aplicações de saúde acima do estabelecido somente em 3 ocasiões, 2013, 2014 e 2015. No período de 2000 a 2015, a gente vê que teve esses anos aí que foram feitos aplicações além do que estava lá, que seria como se fosse investimento. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Então essa aprovação da PEC fez com que grandes chances de dinheiro, grandes chances de faltar dinheiro para a saúde. Mas com a pandemia, esse dinheiro acabou vindo de outras formas, a gente vai ver. Então as dificuldades enfrentadas pelo SUS antes de 2016 se intensificaram, a gente via, era só ligar a televisão, então o SUS já estava com problema, mas isso não é falar mal do SUS, é falar mal da gestão e das pessoas que estão por ali, né, fazendo essa gestão, e da questão política que a gente está falando hoje. Em 2019, o repasse feito pela União foi de somente 3,54%, o que acumulou um prejuízo de 20 bilhões para o setor saúde. Então já existia um caos na saúde, né, como eu estava falando no início desse slide. E aí a Covid-19 chegou. Então a gente chega um momento que não tem material, falta recursos humanos adequados, falta treinamento, e aí chega uma pandemia internacional, né? Pandemia já é internacional, sendo redundante, que vai fazer com que todos paguem de alguma forma, né? Até os mais fracos e desprotegidos. Então, atraso de salários, superlotação, falta de profissionais capacitados, filas. Então, os problemas de enfrentamento que a gente sempre vê no SUS. Com a chegada da Covid-19, os problemas aumentaram. Então, o primeiro caso no Brasil foi notificado em 26/2, essa data sempre muda, né? Era março, depois agora é fevereiro, então o dado que a gente tem mais atual agora. E os acontecimentos após a notificação comprovaram o despreparo da população e do governo para lidar com a pandemia. Então a gente vê que teve tanta falta de recursos e de gerência, quanto também da população de maneira geral, com o seu processo de saúde e doença voltado para a doença. Ou seja, eu não tenho nada, eu não sinto nada, então eu estou bem. Então prevenção é algo muito complicado, né? O que eu tenho que fazer isso se eu não estou sentindo nada, ou não vou pegar nada, né? Aquela história de que eu sou atleta, eu tenho uma qualidade de vida, eu não vou pegar nada, meu sistema imune está bom. Mas isso não é só para Covid, tá? Tô falando em geração relacionada a tudo. É uma geração que muitas vezes não pensa em prevenção, só em consertar, né? Em remediar. E o treinamento, né? E os recursos materiais, os recursos humanos, né? E as pesquisas. Então, a gente estava passando por um problema sério de cortes, né? Nas universidades, cortes né? Para pesquisa. Pode passar, Lucas, por favor. E aí, somente um mês após o primeiro caso, algumas medidas começaram a ser adotadas para a prevenção da doença e para o achatamento da curva. Então, a ideia de achatamento da curva, toda hora a gente ouvia isso. Mas por quê? Porque por ser uma doença nova, não poderia todos irem para o hospital ao mesmo tempo, porque iria sobrecarregar e também outras pessoas não iriam ser atendidas pelo sistema de saúde caso necessitassem. Então, a gente teve que promover, né, o isolamento social, utilização de máscaras em locais públicos, higienização das mãos com água e sabão,
álcool gel, né, no caso de não ter água e sabão, retirada dos sem-tetos da rua e etc. Então, isso demorou um pouco para poder acontecer, né? Porque, tá lá na China ainda, não, tá na Europa, não vai chegar aqui. Pode passar, Lucas, por favor. E aí a gente vê a complicação, né? O negócio vai se acumulando como uma bola de neve e as projeções eram geométricas, né, do número de infecção da doença, e o governo federal adotou algumas medidas, né, o estado de calamidade e emergência em saúde. Então o governo pôde adotar essas medidas para poder fazer com que as verbas fluíssem de uma maneira mais rápida para chegar até a população, né? Então o estado de calamidade pública durante a pandemia foi adotado com prazo até 31 de dezembro de 2020, o que livra o governo federal de cumprir metas de execução do orçamento por conta de altos gastos. E o que aconteceu? O que a gente já sabia que poderia acontecer, né? Tudo que acontece relacionado à saúde, como a gente viu nos outros mini cursos. O que? Desvio de dinheiro. Pode passar, Lucas, por favor. Então, assim, a gente teve uma contratação simplificada com orçamento de guerra, separação de orçamentos, não precisaria estar tudo junto, então fica a parte e aí não entra no teto dos gastos. Flexibilização da regra de ouro, ideia de não passar o limite, né, em cima daquilo que foi projetado do orçamento. Compra de títulos públicos e privados para poder fazer circular o dinheiro e não deixar as empresas falirem, né, os chamados títulos podres, né, que depois eles podem valer alguma coisa se voltar a crescer ou não valer nada, a gente joga dinheiro fora, público. Dispensa do comitê de crise, não precisava mais ficar pensando e analisando, simplesmente vai lá e executa. Pode passar, Lucas, por favor. E aí, em 29 de maio, o Ministério da Saúde desembolsou 11 bilhões contra a Covid, e esse gasto incluiu repasses direto para a estruturação de serviços de saúde, aquisição de EPIs, teste diagnóstico, etc. Então era meio perturbador você ver na televisão que a China com um monte de problema e o pessoal precisando de material, alguns países fazendo, né, o sequestro de máscaras que passavam por lá, incluindo Estados Unidos, França. Então, se um avião pousasse, eles iriam lá e é máscara, é respirador, então a gente necessita, não vai poder sair daqui. Então, quando você via aquilo, os pessoal assim, gente, o que vai acontecer com o Brasil, né? Porque se não chega o material nem aqui, quando chega, é um momento também dos espertos se darem bem, né? Então, o que veio de máscara problemática para cá, o que veio de aparelho que não servia para nada, o que teve de equipamento superfaturado, que custava 10 mil reais, era vendido por 150, 200 mil reais, isso foi uma coisa assustadora. Então, esse gasto com esse custo, com essa compra de material, foi uma coisa exorbitante. Então, o Ministério da Saúde criou um programa também, né, que era para interiorizar, né, os funcionários, né, médicos, enfermeiros, principalmente para atenderem os municípios e estados mais afastados. E aí a gente viu também denúncia de pessoas, né, que iam para isso, ficavam em hotéis e a prefeitura e os estados não regularizavam a situação desses trabalhadores lá da saúde e eles ficavam lá. Então, lidando no contexto da pandemia. Então, apesar do país enfrentar as questões de saúde pública e a doença que já assolava há anos, né, a gente viu, o que eu estava falando para vocês, o destaque, que foi a corrupção, né, irregularidades e rios de dinheiro, cachoeiras de dinheiro sendo jogado fora, né, e aí compra de respiradores, a gente está vendo governadores respondendo aí, sendo afastados, outros com ordem de prisão e liminar e tudo mais, porque o dinheiro da saúde, como a gente falou, ele é o dinheiro mais fácil de ser desviado, porque é a grande quantidade de dinheiro que chega para atender a população e, de maneira geral, ele é o mais fácil de ser desviado. Pode passar, Lucas, por favor. Então, lidando com o contexto atual, então a gente continua falando dos hospitais de campanha, né, que foram o principal vexame. Na hora que falaram de orçamento de guerra, estado de calamidade pública, eu pensei, já era, né, vamos perder bilhões, vamos perder milhões, vamos perder muito dinheiro. Então, a gente vê a ideia aqui, né, que aí o Lucas e a Fabiane me ajudaram a fazer,
e coletar essas informações. Então, segundo o CNN Brasil, 47% dos hospitais previstos para o Brasil foram entregues, esses hospitais de campanha, né? E eles regados a muita suspeita de corrupção e irregularidade. Suspeita, gente, precisa dizer que é suspeita. Então, no Rio, enquanto 900 pessoas aguardavam a vaga para ocupar um leito, né, os hospitais de campanha do estado possuíam 231 leitos desocupados. Então, aquelas pessoas gravando vídeo para mostrar que estava vazio, porque o interesse era pegar o dinheiro. Então é muito mais fácil você construir um hospital de campanha, igual esses aí que estão na foto, tirar uma foto e dizer que você colocou o dinheiro ali, né? Então você vai lá, gasta 500 mil montando aquela estrutura toda ali, desvia 200 milhões e diz que atendeu as pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, não, tá? A mídia toda que está falando, que está sempre gravado aí. Então, se você observar a mídia, a televisão, os jornais, então, assim, o custo para você montar uma estrutura dessa não é tão caro assim, a chegar ao ponto de gastar 300 milhões e por aí vai. Pode passar, Lucas, por favor. E aí, no fim, que a gente tem aqui como exemplo do que eu estou falando, ó, o governo do Rio, né, do estado, inaugurou 2 dos 7 hospitais de campanha prometidos. Cada leito custou em média R$ 587 mil. E a gente ainda viu o vexame, né, de um cara, um professor que tentou assumir, né, e ele viu que era tão difícil mexer naquilo que ele desistiu. Né? Então você vê, isso é uma vergonha, porque a pessoa, quando ela tenta fazer as coisas certo, ela não consegue, ela tem que se afastar, porque senão ela corre risco. Né? Então a gente vê em média 587 mil reais um leito. Por que esses 587 mil não foram para os hospitais para poder aumentar o número de leitos, para poder aumentar o material, reestruturar os hospitais públicos federais que já existem? Então isso é muito constrangimento, sabe? É muito decepcionante. Então, os hospitais inaugurados, por exemplo, da Rede Dó, demandaram cerca de 305 mil reais por leito. E o governo escolheu o Instituto de Atenção Básica Avançada à Saúde para poder gerir os hospitais, e a maior parte dos leitos prometidos não foi entregue. Então, pode passar, Lucas, por favor. Então, o Hospital de Campanha de São Gonçalo, por exemplo, construído para atender pacientes de Covid, né, começou a ser desmobilizado após a cassação da liminar que impedia que ele fosse fechado. Por quê? Porque esse hospital ele não atendeu praticamente ninguém, né? Atendeu 40 pessoas. Como assim você faz um hospital de campanha, né, uma estrutura necessária, e ele não vai atender quase nem 100 pessoas, nem 50 pessoas? Pode passar, Lucas, por favor. Então aqui a gente vê, né, eu peguei agora há pouco mostrando os dados de ontem, né, os de hoje não estavam disponíveis. Então no Brasil a gente tem aí 16.158 casos novos, os acumulados 3.862.000, por 100 mil, 1.838 casos. Né? E quando a gente observa do lado de cá o número de óbitos, né, do lado direito, 366 óbitos nesse último dia, segundo o Ministério da Saúde, óbitos novos e não os acumulados. Os acumulados estão do lado, 120.828 e por 100.057. Eu fiz de curiosidade agora junto com o Lucas, pode passar por favor, Lucas. Aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, então casos novos 107, ó, casos acumulados 101 mil, e aí os óbitos 6, óbitos acumulados 10 mil e óbitos acumulados por 100 mil 138. Pode passar, Lucas, por favor. Aí chegamos até Niterói, a cidade onde a UF se encontra, 25 casos novos, 11.110 casos acumulados, casos acumulados 100 mil, 2.162, óbitos 0, e óbitos acumulados 375 e óbitos acumulados por 100.071. Há uma diferença absurda entre Niterói e Rio. Então o IDH é diferente, a escolaridade é diferente, o acúmulo de renda é diferente, o grau de instrução das pessoas é diferente, tudo é diferente. Mas isso não tem a ver só com a educação, tem a ver também com a gente não ter a movimentação, a aglomeração dessas pessoas por enquanto. Né? Quando começarem a achar que está tudo normal e já está começando, vai ter mais circulação desse vírus. Ou eu ousaria dizer desses vírus.
porque na verdade não é só um tipo de vírus, né? Eu falei até inclusive em uma das apresentações que a última vez que eu estava acompanhando era mais de 300 mutações que esse vírus já teve. Então, por isso que existe reinfecção. Então, o outro problema enfrentado, né, foi que a Fabiane meteu, assim, bateu bastante nessa tecla, foi meter o dedo na tecla para falar da educação sanitária da população. Então, a população brasileira ela não tem um hábito de higiene muito bom, né? É, é bom comparado a vários outros países, né? A gente toma mais banho, é considerado o povo mais limpo, mas em relação à prevenção de doenças, educação sanitária. Então, por exemplo, você pode estar na feira e provar coisas sem lavar, é um exemplo. Tá? Você pode passar a mão no rosto toda hora, né? Você toca em locais públicos e depois coloca a mão no seu celular, encosta o celular no rosto. É nesse sentido que eu estou falando. Em meio a uma crise, né, de saúde pública, o ministro da Saúde saiu outro, ficamos com um ministro aí interino que não é da área da saúde, e a gente tem uma defasagem de conhecimento em relação à prevenção. E isso deveria começar desde cedo, desde as escolas. Então, e a gente percebe hoje a reabertura do comércio de forma ainda precoce, segundo alguns pesquisadores, e segundo outros não. Isso, por isso que tem os comitês científicos, né, de assessoramento dessas cidades e estados para dizerem, né? E aí aqui a gente tem algumas limitações, e vantagens do SUS, né, politicamente falando. Então, a gente tem vantagem de se precisar, você vai lá e é atendido, tendo vínculo empregatício ou não, enquanto num país rico isso não é possível. Estou falando só das vantagens, tá? Se você é um estrangeiro no Brasil, você também pode ser atendido Covid-19, né, sem ter nenhum tipo de exclusão por causa da universalidade. Existe uma capilaridade do SUS, né, pelo país todo. Então, se você não é atendido em cidade do interior, o que eles fazem? Através dos consórcios, eles mandam você, né, numa ambulância para outra cidade. Se a outra cidade não tem, a prefeitura vai pagar para você ter aquele atendimento. Existem limitações? Existem, né? Então a gente vê as dificuldades do Ministério da Saúde de manter um comando único, né, com secretarias estaduais, municipais, algumas vezes condutas que não são alinhadas, cada um pensa de uma forma diferente, faz coisas de forma diferente no meio de uma pandemia. O SUS é um sistema cronicamente subfinanciado, ou seja, há muito tempo recebe pouco dinheiro, não porque o dinheiro não vai para lá, é porque o dinheiro é desviado ou não utilizado de forma otimizada, da melhor maneira possível. O SUS nunca teve aporte de recurso suficiente que garantisse o que está na Constituição, né? Então a gente tem que de alguma forma pensar que a gente tem que prevenir e fazer a nossa parte também. E continuamos sendo um dos países que menos investe per capita em saúde, como mostra diversos estudos. Pode passar, Lucas, por favor. Então, as políticas públicas no contexto da Covid-19, a gente pode pensar assim, várias políticas estão sendo implementadas, né? Algumas têm muito destaque. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Política Nacional de Vigilância em Saúde, que inclui vigilância epidemiológica, vigilância e saúde ambiental, saúde do trabalhador e vigilância sanitária, a vigilância em saúde está sendo muito implementada durante a pandemia. E também estamos fazendo, né, a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, porque nós estamos prevenindo não só Covid através de medidas de higiene, mas também várias doenças. E aí, a mais nova, que a gente está discutindo se colocaria ou não, Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, né? Passa, por favor, Lucas. Então, a política de vigilância em saúde, começando a falar por ela, no geral, ela incide sobre todos os níveis de forma de atenção à saúde, né? Abrangendo o público e o privado, e estimula ações de promoção da saúde. Por exemplo, utilizar máscaras, usar álcool gel, né? Evitar aglomeração, porque ali dentro está vigilância sanitária, principalmente, né? Então, quando eu falo em reabertura de um salão, por mais que você vá no salão e vê que a pessoa não faz o que está no guia da vigilância sanitária, agora, mais do que nunca, a própria população pode cobrar isso, né? Porque eu vou dar o exemplo do salão, né? Então, a cada cliente tem que ser higienizado o instrumental,
né? O pente, a tesoura. Então, se você for ver, isso não é algo de agora. Isso está no manual de vigilância há triênios, milênios, né? Eu falo milênio, falei triênio, não sei porquê. Então, assim, utilizando máscaras, isso é o mínimo, né? Porque, por exemplo, é lavado com água e sabão, aquele pente, né? É limpo com álcool, aquela máquina que é passada na sua cabeça. Será que é feito tudo isso que preconiza, né? Porque quando a gente fala de vigilância sanitária, é ver também os bens e serviços que são oferecidos, né? Então, é desde a carne, né, que está sendo manuseada, né, como que é abatido o animal, a como que o produto é vendido para você, né, se aquilo ali pode ser aplicado na pele ou se podem fazer determinado procedimento em você. Então, a garantia da integralidade do cuidado, a integralização de sistema técnico, logístico e de gestão, tudo isso é feito pela Política Nacional de Vigilância em Saúde, assim como a vigilância ambiental, né, quando a gente vai falar de isolamento social, descarte adequado de muito material, né, contaminado, né, e promove vigilância epidemiológica. A gente acabou de ver o exemplo da página do Ministério da Saúde. Pode passar, Lucas, por favor. E a Política Nacional de Promoção da Saúde, por exemplo, foi redefinida em 2014 e tem como objetivo estimular pesquisa, produção e difusão de conhecimentos, né, sobre vacinas, estudos sobre mutação do vírus, é o que a gente está vendo mais, estou dando os exemplos aqui. Estabelece estratégias de comunicação social e mídia, buscando promover o fortalecimento dos princípios e ações de promoção da saúde, né, que seria a educação em saúde, ou nem educação, mas orientações básicas, né, de saúde, orientações sanitárias, promover o processo de educação, formação profissional e capacitação das pessoas da área da saúde. Pode passar, por favor, Lucas. A Política Nacional de Humanização, que nós vimos num mini curso específico, né, que essa Política Nacional de Humanização ela é transversal, e a gente viu nessa oficina, né, que a gente fez que não, mesmo com o Covid é possível humanizar. Então quem não conseguiu assistir essa oficina está gravada, é só entrar no nosso YouTube e ir lá assistir. A Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Idoso, a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, porque se atende todas as pessoas em tempo de Covid, né? Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, né? A gente agora com as pesquisas vendo que a mulher é bem mais resistente devido à resposta, né? As células T, resposta imune da mulher ao vírus, ao coronavírus. Saúde Nacional do Homem, que a gente vai fazer o mini curso e ainda é muito incipiente, essa política ela precisa de muita regulamentação ainda, para não se falar somente do câncer de próstata. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que a gente vê que não é simplesmente só colocar funcionário da saúde lá, né? Tem que entender a cultura, tem que entender como que eles funcionam, como é a vida deles, eles funcionam, foi ótimo, como funciona a vida deles, como eles agem, né, para lidar com a natureza e com as demandas que eles têm atuais, né? Então também tem um vídeo que a gente liberou semana retrasada, está no nosso canal também, uma entrevista com um pesquisador da Fiocruz sobre povos indígenas, saúde indígena em tempo de Covid. Quem quiser pode ir lá assistir também. Então a Política Nacional à Saúde das Populações de Campo, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país agrícola. Então, por mais que o pessoal critique aí que agro é isso, agro é aquilo, nós somos um país agrícola e exportador. Então, assim, vai deixar de ser agrícola e exportador, vamos tirar dinheiro de onde? Para poder manter esse monte de política e aspectos relacionados à atenção à população, né? Então, isso é muito complicado. Então, a gente sempre tem crítica, mas para cada crítica temos que ter uma solução, né? Não podemos só criticar. Então, a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer é uma política relativamente nova, né? E que a gente sabe que o câncer está quase superando as doenças cardíacas de mortes no Brasil. Então, você vê até que ponto nós chegamos para poder ter uma política de combate ao câncer. É óbvio, né? Deveria ter sempre, mas dos números de mortos, né, está quase superando o de doença cardíaca, porque a gente tem dois problemas aí, né? Sedentarismo e alimentação. Participação popular em saúde, eu fiz questão de colocar porque é uma política, é uma forma de negociar, né? Então as conferências de saúde, como a gente viu nos outros mini cursos, né? Os conselhos de saúde,
eles são instrumentos, recursos para que a população participe, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, aí voltando à Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, a gente falou lá no início, ela visa promover o uso inovador e criativo e transformador da tecnologia da informação com o objetivo de melhorar os processos de trabalho em saúde. Então, destina-se ao cidadão, ao trabalhador, ao gestor de saúde e garante o acesso gratuito à informação em saúde como direito de todos. Então seria você virtualizar informações sobre o SUS e ter o acesso gratuito e isso ser utilizado como fonte de informação, educação e também de gerenciamento. Está em consulta pública para contribuições de melhoria da política e depois deve ser, né, divulgada, né, finalizada. Então, o caráter das políticas públicas envolve o acesso universal, integral, né, e sem custos. É o que a gente percebe até agora. Pode passar, Lucas, por favor. Então, agora a gente vai para outro momento de interação de 2 minutos ou menos, né? Na sua opinião, você acha justo cobrar para ser atendido pelo SUS? Vamos ver o que vocês acham. Porque a gente para pensar, porque agora no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o financiamento e a comparação com outros sistemas, né, de saúde. Então, será que é justo? Vamos ver aí o link aparecendo. Aí já tem outro. Esse daí tem senha, Lucas? Tá bom, então é só clicar aí nesse link e aí clicar, colocar esse PIN, recorta e cola, 1049-44. E aí a gente pode projetar a tela para ver se vocês acham justo cobrar para ser atendido. Então, aí até agora, maioria esmagadora, 36 participando ao mesmo tempo, 39, 40. Não e sim. A gente, é aquele tipo de pergunta para interagir com vocês e que praticamente não tem resposta certa, tá, gente? Porque enquanto vocês estão respondendo aí, a gente sabe que a gente paga para ser atendido, né? Nós pagamos impostos. Então, passa o mouse aí para a gente ver, Lucas, se dá porcentagem em cima da... Ó. Então, 91,92%, 94%, 96% não acha justo, né? Enquanto que 5,5% acha que é justo e pagaria, aceitaria pagar. Então, a gente tem várias situações. Printa também, Lucas, por favor, e aí já vamos voltar lá para a tela. A gente tem várias situações de que a gente observa na televisão que meu parente está internado e eu tenho que levar o lençol, né? Eu tenho que comprar o remédio. Então isso tudo a gente percebe que há uma falência, né, do financiamento ou da chegada daqueles recursos. Então é justo, né, cobrar para ser atendido no SUS? Nós já somos cobrados, né? Pode passar, por favor. Então agora a gente vai fazer uma comparação aqui de alguns sistemas de saúde, né? O NHS do Reino Unido, o sistema de saúde do Canadá e o nosso. Pode passar, por favor, Lucas. E falar sobre projeções futuras, né? O que pode acontecer. Então a gente tem o sistema de saúde dos Estados Unidos, por exemplo, que ele é baseado em plano de saúde privado, gera a cultura do medo, né? Você não ir no... Então tem alguns vídeos bizarros, né, que você vê no YouTube de pessoas nos Estados Unidos que é o tipo faça você mesmo, né? Então a pessoa está com um abscesso lá enorme no pescoço e ela vai em casa mesmo cortar aquilo e drenar, porque se ela for para o hospital ela vai pagar horrores. Então assim, você tem que ter uma cobertura, ter um plano de saúde para você não pagar tanto. Porque se você for e não tiver, você vai ter uma conta absurda.
né? Então, quem não tem plano é encaminhado para o serviço público, que esse serviço público é pago. Então, dívidas de milhares de dólares e falências de famílias, né? E o nosso é universal, gratuito, tem uma fila enorme de atendimento. Tem uma emergência, sistema de referência e contra-referência, sem cobrança de gastos após seu serviço. Porque a gente já pagou, por isso que eu fiz aquela pergunta. Né? Pode passar. Não é porque a gente se acha justo pagar, a gente paga imposto. A questão é, esse imposto retorna para a gente da forma adequada, né, de atendimento à população quando necessitamos? O NHS, ele é muito parecido, né, que é o sistema do Reino Unido. Então é considerado um dos maiores do mundo. Foi um exemplo dos hospitais de campanha lá, né, que recebeu o nome de Florence Nightingale, os hospitais que atendia a população o tempo todo, um preparo muito grande. Tem coleta de taxas, né? A administração foi tirada essa administração dos especialistas em saúde e colocado um conselho, um grupo clínico, né, comissionado, que é essa sigla que está embaixo, e é eles que controlam e visam lucro. Então essa taxinha que você paga, né, também é pensado no lucro, né, para ter assim, ó, tem que ter um dinheiro, tem que sobrar para poder pagar alguma coisa. Mas ele é um acesso, não é proibitivo, entendeu? As pessoas conseguem ser atendidas, mas é pago pelos impostos, tá? Essas taxas são impostos. Então, o SUS é considerado um dos maiores do mundo, né, investimento derivado de impostos, e o cidadão é visto como usuário, enquanto que lá o NHS é visto como cliente. E até na última aula, quando eu falei de humanização, eu usei esses dois termos, né, cliente, paciente e usuário. E aí teve até uma crítica lá que fizeram a pergunta, eu falando sobre cliente, mas é um cliente do serviço de saúde, é um cliente porque nós pagamos impostos. Pode passar, Lucas, por favor. Então agora a gente vai falar do Canadá. Então, um exemplo de gestão, né? Como sempre o pessoal critica, eu vi até uma pergunta por aqui do lado, mas não deu nem para prestar atenção. O exemplo de gestão porque as pessoas são capacitadas para gerir, né? Então, cada província tem a sua especificidade e legislação. Há uma promoção da cobertura universal sem visar o lucro. As responsabilidades do governo federal e províncias, né, são juntos, né, corresponsáveis, e a participação ativa da comunidade, que é uma característica que tem relação com o SUS, né? A gente também tem a autonomia dos estados, promove o acesso integral universal sem pensar no lucro. A comunidade deve participar ativamente, é estruturado, né, de acordo com a política, com a economia, com aspectos culturais, sociais, e estão ligados a problemas de cada área. Então é muito parecido com o sistema canadense, mas o sistema canadense tem a gestão melhor, né, menos desvios e por aí vai. Então a gente precisa se aperfeiçoar, né? Provavelmente o SUS ensinou para muitos países e agora a gente precisa observar o que os outros fazem de bom para a gente tentar se espelhar, né? Se motivar, se inspirar. Então, e no futuro, né? O que a gente pode pensar, né? A gente está vendo hoje um avanço, né, universal da telemedicina, né, que vai levar essa informação até as pessoas. Isso pode até, com essa nova política de informação em saúde, né, casar como, né, ficar perfeito, né? A gente tem que enfatizar a participação da população de forma integral por meio da Política Nacional de Humanização e Controle Social, né? Porque quando a gente fala de humanização, a gente viu na oficina que o humanizar é empoderar essa pessoa e falar do seu direito de participação, né, e corresponsável no seu tratamento. Controle e redução de doenças e melhoria do saneamento básico, né? Política Nacional de Vigilância e Saúde, a gente sabe que a gente precisa de saneamento básico, então uma coisa básica que sempre é o dinheiro desviado, porque é a obra que o governante, que a população não vê. Então o governante não vai querer fazer aquela obra, porque não é visto. Então é melhor fazer um estádio de futebol, né, para depois se deteriorar lá, do que fazer uma rede de esgoto. Ou é melhor fazer um recapeamento de uma estrada ou de uma via que todo mundo vai ver. Então, assim, eu acho que a política no Brasil, isso na minha opinião,
só iria melhorar se o político não tivesse regalia, não tivesse trabalho, dinheiro, né? Falei errado, não tivesse dinheiro. Se ele não se ele trabalhasse como na Suécia, por exemplo, né, onde você tem uma parte do seu horário do dia dedicado para você ser vereador, ser prefeito, ninguém ia querer ser político. E aí isso daí ia melhorar bastante a vida das pessoas. Mas a gente criou um sistema para financiar muito as riquezas de poucos, né, e a pobreza de muitos. Você vê pelo esquema político que a gente está sendo regido, né? No caso de vereadores, cidades que têm muitos vereadores não precisava, né? Um gasto enorme com Senado, com senadores, com deputados e assim vai. Então a gente vê no futuro, né, um atendimento mais especializado, né, direcionado, como a gente está vendo essas políticas para mulheres, homens, crianças, moradores, trabalhadores do campo, idosos, pacientes oncológicos, que é o que está acontecendo, né? A gente ter uma melhoria do atendimento, uma qualificação dos profissionais para melhorar o atendimento e pensar muito em qualidade, né? E não em quantidade, para poder evitar muita coisa. E isso depende muito do regime democrático e as tendências de governo. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente vivesse num regime democrático de uma forma que fosse mais alternante, né? Mais no sentido de mas a gente vive uma situação de que é todo mundo como se fosse a mesma coisa. Então é complicado. Todo mundo que eu digo assim, dos governantes, né? Não se muda a figura, né? O papel de cada governante continua o mesmo, trocando em miúdos, né? Continua tendo desvios, continua tendo problemas administrativos, continua independente de se a pessoa dizer que ela é de direita ou de esquerda, porque isso não tem nada a ver. No final todos são políticos, né? E no final o povo é o mais explorado e sofrido. Então as tendências de governo futuras é que vão determinar os rumos do SUS. Então o SUS é como se ele estivesse num limbo agora, né? Provavelmente, se o governo, né, futuro, né, ou governos futuros, né, a gente está falando de anos para frente, conseguir equacionar essa conta e fazer o dinheiro chegar até a ponta da população, o SUS vai continuar como ele está. Mas se isso não acontecer, provavelmente vão começar a criar estratégias para gerar lucro, né, para ter dinheiro de alguma forma. E isso não é o caminho correto, né, porque isso vai contra o que a Constituição colocou, ao que a população quer, por isso que a população tem que se mobilizar cada vez mais. Pode passar, Lucas, por favor. Então, a população brasileira, né, tem sua concepção que saúde não é obrigação. A gente tem que pensar que a população tem que tomar essa decisão, perceber que não é só obrigação do Estado, mas de todos, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? A necessidade de maior engajamento da população, que eu falei no slide anterior, e mais programas de educação em saúde na vida dos cidadãos. Não só voltado para a saúde, mas também de cidadania, de, né, direitos e deveres relacionados à saúde, desde a infância, né, até a vida adulta. Então isso vai facilitar um pouco o entendimento de como funciona politicamente a saúde, como funciona o SUS, né? A gente falou isso num mini curso também, né? Como as pessoas procuram o SUS, elas sabem como funciona o SUS. Então se cada um faz o seu papel, né, se cada um faz a sua parte, vai ter menos procura, né? Vai saber como acessar o sistema de saúde, né? Você não vai diretamente para um hospital se você sabe que você está com um resfriado ou um problema menor de saúde, né? Não que exista problema que não possa ser considerado menor ou pior, mas enfim, você não vai, por exemplo, com uma torção ou você não tem uma arranhadura, você não vai parar no hospital, né? Que você tem um risco muito grande de se contaminar com outras doenças. Então você tem que saber como funciona o sistema de saúde, né? Quantas pessoas sabem que, por exemplo, a unidade de atenção básica, ela está aí também para fornecer vitaminas, né, suplementos, incentivar a qualidade de vida, orientação, exercício físico,
as pessoas só vão quando estão doentes. Então isso é muito complicado, né? Então, para a gente finalizar, é preciso refletir sobre a experiência de outros países, né? Para a gente poder ver o que deu de bom lá, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins. E a gente não errar tanto. As verbas e investimentos em saúde devem ser proporcionais ao tamanho da população, né? A gente vê isso. Volta lá, Lucas, eu nem terminei de falar. E devem ser eficazes, né, no sistema de monitoramento e atendimento e cumprimento das políticas públicas, né, porque a gente percebe que não há monitoramento, né? Quem acompanha isso, se é atendido ou não? A gente tem lá o piso de atenção básica, e o SIAB, né, o Sistema Integrado de Atenção Básica, que vai fornecer quantos foram atendidos no sistema e tal, mas eu queria saber o seguinte, está sendo cumprido todas as políticas, né, que foram criadas para isso? Como é feita a avaliação disso? Isso é colocado publicamente para a gente saber? Eu acho que talvez somente através dos conselhos e conferências que a gente vai discutir isso. Então temos que ter mais participação mais ativa. Então devemos atentar para a cobrança, né? Porque pode acontecer algum tipo de cobrança e a tentativa de privatização dos serviços com a ideologia de mercado. Então isso é um retrocesso. Então a gente precisa ter um engajamento popular para poder evitar esse tipo de coisa. Pode passar, Lucas, por favor. Aqui a gente tem o nosso próximo curso, que vai falar de saúde do trabalhador, mini curso, né, e meio ambiente, em tempos de Covid-19, vai ser dia 7/9, então já está aí para divulgar para vocês. Pode passar, Lucas, por favor. Depois a gente vai enviar o link, são algumas referências, pode passar, que são 3 telas de referências. Pode passar. E pode passar. E no final a gente coloca a fotinha do nosso grupo Penso 2020. Agora tem a Gabriela aí também. Não deu para colocar a Filipine, que é muito grande, botei Ramos.